Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Thiago Moraes Risato, oftalmologista, especialista em glaucoma e que depois de uma longa formação entre Porto Alegre e Santa Maria, está residindo aqui na cidade e trazendo mais conhecimento para a medicina santamariense e da região. Dr. Thiago, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite, Dr. Arnoldo. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Bom, Thiago, em termos de oftalmologia, nós na cardiologia e nossos colegas das outras especialidades recebem muitos pacientes com distúrbios visuais, né? Porque isso, pela existência, acaba ocorrendo, né? E quanto mais as pessoas vivem, mais distúrbios visuais e outros sistemas do organismo ocorrem. Quais são os principais distúrbios visuais? Qual o mais prevalente dos distúrbios visuais? Os pacientes nos procuram muito no consultório, principalmente para a questão de óculos. Então, miopia, hipermetropia, astigmatismo. Então, a consulta inicial do oftalmologista geralmente é para verificar algum distúrbio de falta de visão. A partir deste exame, a gente aproveita para fazer todo o exame ocular. A gente tem um privilégio na oftalmologia que a gente consegue examinar praticamente diretamente todo o olho. Como o olho é um sistema visual, precisa que a luz entre dentro dele, a gente consegue também examinar dentro do olho. E isso nos permite detectar muitas vezes doenças que o paciente não percebe. E a gente consegue fazer a prevenção antes que se torne uma doença que a gente não consiga mais tratar. Tem outras distúrbios visuais. Além disso, a gente tem alergia, a gente tem irritação ocular, a gente tem bastante glaucoma, catarata. Isso são coisas que aparecem bastante no consultório. Chama atenção, né? Nós tratamos muitos pacientes hipertensos e diabéticos, né? Que são doenças assintomáticas, né? E muitas vezes são descobertas ao acaso. A prevalência de hipertensão no Brasil é em torno de 30%. E do diabetes mellitus nós já andamos na ordem de 8% a 10%. Né? Como é que você nos ajuda na referência e contra-referência quando você faz um fundo de olho no teu consultório? Isso é bastante interessante. A gente já teve alguns pacientes que passaram por mim, eu examinei o fundo de olho dele e eu disse, olha, tu deve procurar o cardiologista porque existem alterações no fundo de olho que sugerem que tu tenhas hipertensão sistêmica, né? Arterial sistêmica. E a diabetes, no caso, a gente consegue fazer um exame de fundo de olho e muitas vezes a primeira manifestação da diabetes se dá no fundo de olho e, às vezes, bastante importante, piorando a visão do paciente. Então, é bastante importante que o paciente diabético, pelo menos uma vez por ano, faça a revisão do fundo de olho para ver se não tem nenhuma alteração, no caso precoce, da diabetes no fundo do olho. Bom, Thiago, outros pacientes que nos procuram no consultório e nos chamam a atenção, nós temos um número muito grande de pacientes usando ansiolíticos, antidepressivos. Depressão é uma doença do momento, da sociedade contemporânea, né? Provavelmente esse pessoal te procura com distúrbio visual. E daí, aonde é que nós temos problemas com esses medicamentos? Por que eles dão esses distúrbios? Uma coisa muito comum nessa classe de remédios é o olho seco. Então, é bastante comum um paciente que está fazendo tratamento para depressão, às vezes ele nem percebe. Ele começa a ter desconforto ocular, ardência nos olhos, e
isso é decorrente da medicação. Então, geralmente a gente usa lágrimas artificiais, nesse tipo de caso, para diminuir o desconforto do paciente. E geralmente é bem efetivo. É difícil a gente ter que suspender a medicação, mas é um problema bastante frequente. Bom, então vamos colocar que o paciente não esteja usando nenhum desses medicamentos, mas ele entrou na terceira idade, né? O normal é o olho seco nessa terceira idade? Por que isso ocorre? A síndrome do olho seco, ela é cada vez mais prevalente. Talvez pelo uso do computador, porque quando a gente fica na frente do computador, a gente pisca menos. Então, o olho seco, ele acontece pelo ressecamento dos olhos. E a idade também diminui, mas às vezes o paciente lacrimeja em olho seco. E eu tento explicar isso para ele. E eu digo para ele, a senhora tem olho seco, a senhora tem olho seco. Mas como doutor, seu olho lacrimeja. Mas na verdade, o grande problema do olho seco é a qualidade da lágrima. Então não é que não tenha lágrima, mas a lágrima evapora muito rápido. Então quando a gente pisca, o fecha, lubrifica os olhos e a gente fica com o olho aberto. O filme lacrimal que recobre o olho, ele tem que ficar um tempo recobrindo o olho enquanto ele está aberto. E às vezes, em quem usa medicamento ou por causa da idade, existem camadas do filme lacrimal que perdem a qualidade e o ressecamento ocorre pela evaporação. Então, a pessoa pode ter olho seco e lacrimejar. E às vezes, esse lacrimejamento, ele é um reflexo. Ele está nos dizendo que o olho está seco. Geralmente, lágrima artificial ou algum tratamento nas pálpebras, se tiver alguma inflamação específica, a gente consegue melhorar isso aí. Tiago, nós vivemos uma era de informática, né? Estamos sempre conectados em iPad, iPhone, tudo, né? E até isso é uma coisa que chama atenção. Nós também fazemos isso, estamos sempre na internet procurando estudar, porque hoje você tem tudo ali, né? E qualquer um de nós sente essa dificuldade e a vista cansada e dor e a gente não se dá por conta e a meninada hoje passa aí muito tempo no computador. Não há o risco do pessoal se automedicar e começar a usar colírio e daí ver mais problemas ainda, porque tem muitos colírios aí que tem corticoide. Eu acho que não precisa de receita para comprar. Não, né? Infelizmente não. A automedicação ela é perigosa em qualquer área da medicina, para qualquer remédio. Não existe remédio que tenha um efeito sem um possível efeito, sem uma possível complicação. É muito comum as pessoas utilizarem o colírio que a minha mãe usa, que o meu pai, que uma vez ele tem em casa, e às vezes esse colírio não é o específico para ele. Então, é muito perigoso qualquer pessoa utilizar colírio sem uma orientação médica. O corticoide é um exemplo típico disso. O corticoide ele é um anti-inflamatório, então, às vezes, a pessoa pinga o colírio, se sente bem por causa que pingou aquela gotinha, o olho ficou calminho, mas pode induzir catarata, pode aumentar a pressão do olho. Então, são complicações bem frequentes que automedicação podem causar, então a gente deve sempre evitar esse tipo de coisa. Bom, Tiago, eu vou te deixar algumas perguntas aqui, duas, para o nosso breve intervalo. Degeneração macular e glaucoma. Vamos para um breve intervalo, voltamos com o Dr. Tiago.